Olá, meu nome é Valtair. Nós vamos conversar hoje sobre uma passagem do Apocalipse de João, que se encontra bem no final do livro, passagem essa intitulada A Nova Jerusalém. O capítulo 21 de Apocalipse, nos seus primeiros versículos, diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva dourada, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, porque eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Este é um dos textos mais densos do Apocalipse de João. E a razão disto é que ele está trabalhando com uma passagem que já está após o fim da história. Lembrando que nossa leitura do Apocalipse entende que até o capítulo 20, o texto do milênio, o texto narra eventos dentro da história após o texto do milênio, especificamente após o juízo final, passagem do final do capítulo 20, o que vem a seguir é uma narrativa de fenômenos fora da história, para além da história, depois que este mundo foi descontinuado. E o que vem após isso? O que vem após a descontinuação desta realidade como nós a conhecemos? O texto chama esta nova realidade de a Nova Jerusalém. E ele vai descrever isso a partir do capítulo 21. O capítulo 21 e o capítulo 22 é uma longa descrição da Nova Jerusalém. Duas coisas antes de destacarmos pelo menos 6 aspectos relacionados com a Nova Jerusalém. Primeiro, nós estamos tratando aqui de coisas que na linguagem bíblica, linguagem do próprio apóstolo Paulo, são coisas inefáveis. Paulo escreveu: as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam a Deus. 1 Coríntios 2:9. Isso significa que tratar da Nova Jerusalém é uma reflexão mais densa e profunda do que qualquer outra reflexão até agora no Apocalipse de João. Um segundo aspecto, que eu chamaria de também elemento hermenêutico, o texto está carregado de símbolos e de cores e de imagens. É mais uma narrativa, uma cena sem muita ação, é pura descrição. E essa descrição é feita por meio de símbolos muito intensos, muito vibrantes, símbolos brilhantes e impactantes na perspectiva de quem está lendo, quem está ouvindo o Apocalipse de João. Sendo assim, é preciso entender que esta cena, carregada de símbolos, não demanda leitura literal. Quando ela fala, então, de ruas de ouro, não são necessariamente ruas de ouro como nós conhecemos aqui, este ouro que nós temos à nossa disposição. E isto nos ajuda a compreender, então, que são fenômenos do mundo espiritual, são fenômenos não históricos, são fenômenos transcendentais, aqui descritos em linguagem da nossa realidade fenomênica. Então, é apenas a aproximação. Dito isso, quero destacar, então, 6 aspectos. Primeiro aspecto é o grau de novidade. O texto diz que é a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém aqui é nova mesmo. Não é apenas melhoramento desta Jerusalém terrena, não é apenas um polimento, é uma Nova Jerusalém, é uma renovação do mundo atual
é um mundo completamente novo. Há aspectos do mundo presente no mundo da Nova Jerusalém, então há alguns elementos de continuidade, mas em linhas gerais houve uma transição violenta entre esta e a próxima realidade, de forma que a nova realidade será nova mesmo. É a dissolução do mundo presente e a irrupção de um mundo completamente novo. Segundo aspecto, há aqui algumas esperadas ausências, coisas que a humanidade espera não encontrar mesmo, que todos nós ansiamos não ver mesmo ali na Nova Jerusalém. E a primeira esperada ausência é ameaças, preocupações, ansiedades. Estas coisas não estarão presentes ali. O texto diz que não haverá ali choro, não haverá tristeza, não haverá também ali medo. É uma outra esperada ausência. Nós caminhamos cheios de medo aqui na terra. Nós temos medo boa parte de nossa vida, medo de acidentes, medo de assaltos, medo da morte, medo de uma série de coisas. E lá, na Nova Jerusalém, não haverá mais medo. Não haverá também dor ou sofrimento. Estas coisas que carregamos no corpo aqui durante a nossa caminhada, na Nova Jerusalém, não estarão presentes mais em nós. Então, são esperadas ausências ali na Nova Jerusalém. Há também ali na Nova Jerusalém algumas ansiadas presenças, e uma delas é talvez a maior de todas, a presença de Deus entre seu povo. Deus, durante toda a história da humanidade, após a queda, esteve separado do ser humano, mas ali, naquele momento, Deus estará presente, Deus estará no meio do povo dele. O texto diz que nem templo mais haverá ali, porque não será necessário. Deus estará no meio do povo. Com a presença de Deus, podemos contar também com a presença de seu Filho Jesus. Seu Filho Jesus Cristo estará com o povo de Deus pela eternidade ali na Nova Jerusalém. Então não haverá mais separação entre o mundo de Deus e o mundo humano, entre Deus e o seu povo, haverá apenas uma comunhão pela eternidade. Então essa será uma ansiada presença. O quarto aspecto: esta Nova Jerusalém não é uma obra humana, a Nova Jerusalém é uma obra divina. Por isso ela é descrita aqui em termos simbólicos, ela desce do céu. Esta linguagem representa, então, o fato de que ela vem das mãos de Deus. Ela é nova porque é criação divina e desce para substituir a criação presente. Deus é o arquiteto da Nova Jerusalém. Ela desce sem defeitos, sem imperfeições, e não há participação humana nesta construção. Quinto aspecto da Nova Jerusalém: a Nova Jerusalém é descrita aqui como o lar do povo de Deus. E, trabalhando a imagem do lar, podemos agora inversamente imaginar a situação presente e fazer uma comparação com aquela. Se aquela Nova Jerusalém é o lar do povo de Deus, esse momento da história, o povo de Deus, dentro dele, caminha sem pátria, né? Despatriado. O povo de Deus é peregrino em terra estranha. A Nova Jerusalém é a pátria do povo de Deus. E, por fim, um último aspecto, um último elemento para ser destacado nessa narrativa, nessa história, nessa descrição de Apocalipse capítulo 21, é o fato de que aqui, de novo, nós vemos o Éden, mas agora o Éden restaurado. Então imagina que é uma imagem. Se no início da história bíblica nós temos um jardim, aqui no final da história bíblica nós temos um outro jardim. Ele não é chamado de Éden, o nome não é esse, o nome agora é a Nova Jerusalém, mas aqui na Nova Jerusalém você encontra traços do Éden, você encontra elementos do Éden restaurados aqui. Esses elementos estão ali para indicar que o plano de Deus para a história humana, o plano de Deus não foi frustrado. As coisas não são atualmente como deveriam ser por causa do pecado. Elas foram um dia antes do pecado e serão novamente após a Nova Jerusalém. Sendo assim, como a imagem do Éden restaurado, nós temos então a história bíblica que começa com o jardim, terminando no jardim. Apesar de o meio ser pantanoso e complicado para a humanidade, o início e o fim da história são como Deus efetivamente desejou.
é a restauração do projeto de Deus para o ser humano, projeto este que a humanidade estragou, mas Deus agora restaura e restaura na Nova Jerusalém. Eu quero deixar duas perguntas aqui para você. Eu queria que você comentasse aí embaixo nos comentários deste vídeo. Faça seus comentários e vamos conversar sobre essas duas perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é: o que vamos fazer lá na Nova Jerusalém? Qual será a atividade do povo de Deus lá na Nova Jerusalém? Pense nisso, reflita um pouquinho sobre isso, escreva nos comentários aí a sua opinião a respeito desta atividade lá na Nova Jerusalém, o que o povo de Deus fará lá na Nova Jerusalém. E a segunda pergunta que eu destaco para você aqui, para você refletir, é: o que vai acontecer com a memória das pessoas na Nova Jerusalém? Elas vão conseguir se lembrar daquelas pessoas que elas se encontrarem lá na Nova Jerusalém, ou elas não vão se lembrar mais de nada ao chegar na Nova Jerusalém? Escreva nos comentários a sua opinião sobre isso, o que você acha, o que você entende, quer citar alguma passagem bíblica para sustentar seus posicionamentos, pode fazer isso, escreva aí e vamos conversar a respeito disso. Vou pedir para você fazer 3 coisas para mim nesse momento. A primeira delas é: compartilhe esse vídeo com quem você acha que tenha interesse nele. Em segundo lugar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de assinar o sininho para você receber as notificações quando eu postar vídeo novo toda semana. E em terceiro lugar, dê o seu joinha para este vídeo e assim você estará ajudando o nosso canal Espiritualidade Apocalíptica. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.